um tição tirado do fogo. Essa foi a definição de John Wesley, o homem que foi literalmente salvo por Deus das chamas de um quarto. John Wesley foi um grande avivalista junto com Jonathan Edwards, George Whitefield, que homens que viveram no século XVIII, a partir de 1700, que não se conformaram como a pregação era conduzida naqueles dias. Homens que quiseram experimentar mais de Deus e levar Deus através das pregações para a conversão de milhares de pessoas. John Wesley ganhou muitas pessoas na Inglaterra e também nos Estados Unidos com o movimento metodista. Ele era amigo de George Whitefield. O mais curioso é que John Wesley era arminiano ferrenho e George Whitefield era um calvinista ferrenho, e ainda assim os dois eram muito amigos. Tanto é que John Wesley prega no funeral de George Whitefield. Mas o que marcou essa época foi o grande despertar, esse avivamento que começou no coração desses homens. John Wesley, por exemplo, foi impactado pelos morávios, homens que não tinham medo da morte. Depois que John Wesley estava em dúvida quanto à sua fé, encontrou homens enquanto ele voltava de uma viagem que não tinha medo do navio naufragar. E assim esse homem, inspirado por esses morávios que tinha uma chama, um despertar diferente do Espírito Santo em seus corações, começou também a buscar o Espírito Santo e a buscar esse temor, essa graça, essa chama viva em seus sermões e suas pregações. E nós temos aí uma era, um século inteiro de grandes pregações, tanto é que é conhecido Jonathan Edwards pelos seus sermões como esse, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, e outras coisas que eles pregaram. John Wesley também tem muitos sermões aí por aí que estão registrados e que nós devemos até estudá-los, analisá-los para ver qual era esse impacto, essa chama que ardia em seus corações, para trazer a essência do Evangelho, para levar mesmo a palavra de Deus e fazer com que aqueles campos de trabalhadores, porque esses homens pregaram a céus abertos, esses campos de trabalhadores que ouviam, choravam, se derramavam na presença do Senhor Jesus e se convertia. E hoje nós precisamos desse mesmo vigor, dessa mesma chama, nós precisamos dessa mesma palavra que inflama os nossos corações, assim como John Wesley fala que o seu coração foi aquecido de uma forma diferente pela palavra, e assim como ele mesmo diz que ele tem certeza que Deus o tirou do fogo, mas colocou o fogo do Espírito Santo dentro do seu coração para levar o Evangelho, e ele foi um homem notável em seu tempo. Nós temos pregadores dos dias de hoje que têm sede, e nós também temos sede de ver esse avivamento acontecer. Vale a pena nós buscarmos o Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, para que nós possamos viver em nossa geração, em nossa época, nos dias de hoje, um grande avivamento também, através da pregação genuína do Evangelho, da palavra, do estudo, do sermão preparado, do envolvimento na oração, daquilo que Deus tem para revelar aos nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida. Estude a história desses três homens, John Wesley, George Whitefield e Jonathan Edwards. Você vai ver como é bom pregar o Evangelho e quando o Espírito Santo conduz o nosso coração, como as coisas realmente acontecem. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.